Oi, gente, tudo bom? Por hoje vou finalizando as férias aqui e eu vim mostrar pra vocês hoje mais informalmente, aqui ainda em ritmo de férias, o meu planejamento, minha forma de registros desse ano. Eu conversei bastante com vocês sobre registros, sobre atividades, mostrei o meu registro do ano passado e falei um pouco de como que foi. E agora tá na hora de mostrar pra vocês como eu farei os registros, né, a documentação, digamos assim, do meu trabalho neste ano de 2020, tá? Eu acho que esse é um dos meus maiores desafios pessoais dentro da minha profissão. É procurar formas de registrar e de documentar que ao mesmo tempo cumpra com as obrigações burocráticas da prefeitura, do sistema onde eu trabalho, de documentação pedagógica, e que também supra as minhas necessidades, tanto para planejar, para avaliar, para fazer relatório, para várias coisas, entendeu? Para que não fique uma coisa simplesmente por fazer. Então, eu venho há anos, cada ano testando uma forma de planejamento diferente. Aqui no canal, na playlist Papo de Pro, eu acho que eu já mostrei todos os meus planejamentos pra vocês e esse é mais um deles, baseado em tudo aquilo que eu vivo e nas minhas experiências e do que é melhor pra mim. Isso é uma coisa muito importante de se lembrar. Cada professor, cada professora tem uma forma particular e pessoal de registrar. Existem algumas escolas que delimitam um modelo de registro, o que não é tão certo, porque cada um tem uma forma. Tem pessoas que se identificam mais escrevendo, tem outras que se identificam mais com fotos, tem outras que se identificam mais por tópicos, outras por texto, então é difícil você impor para uma pessoa que ela registre de uma certa forma. Mas o essencial é que o registro aconteça. Esse registro, essa documentação, ela precisa ter. Existem algumas normas, a prefeitura principalmente, ela dita algumas normas de registro, do que deve conter esse registro, e eu acho que nada melhor do que a gente pegar essa parte que é obrigatória, pegar o nosso jeito e tentar otimizar e deixar esse registro o mais significativo, tanto para a nossa prática, quanto para quem a gente está praticando, para as nossas crianças, para a nossa escola, para a nossa comunidade. Então, o planejamento desse ano de 2020, ele foi baseado em tudo que eu já vivi e é uma tentativa de otimizar. Então, o que eu achei do ano passado, eu já falei no outro vídeo, e baseado em tudo aquilo que eu falei, eu criei essa nova forma, que pra mim é nova, mas que pra você pode não ser. Então, eu espero que vocês gostem e que, quem sabe, de uma forma ou de outra, uma coisa ou outra daqui possa inspirar vocês pra prática de vocês, tá bom? Gente, eu adoro registrar, tá? Registrar pra mim é algo que me dá prazer, mas é algo que pesa no sentido logístico e dinâmico da coisa. Registrar pesa, é um processo muito complicado e a gente precisa aprender nessa nossa caminhada a registrar o que é importante. E o que é importante, né? Às vezes, pra mim, importante é registrar tudo. Ou não, pra mim é importante registrar só fatos, né? Então, eu acho que a gente tem que se atentar a todos os momentos pedagógicos que a gente tem no ano, reunião com famílias, reuniões pedagógicas, relatórios, projetos. Então, se a gente conseguisse concentrar tudo isso numa forma de registro, seria muito mais prático, não é? Então, foi assim que eu tentei planejar esse ano, tá? Eu já mostrei pra vocês, não foi no Papo de Pro, mas eu mostrei pra vocês o meu planner, que é a minha agenda de organização desse ano. Nessa agenda, eu vou manter as coisas mais, assim, de reuniões da escola. Então, tudo que for de anotação para reunião, tal, vai ficar aqui, porque essa agenda ela vai andar comigo para sempre, né? Agora, a parte de registro mesmo, vai ficar aqui e eu vou mostrar detalhadamente para vocês, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Para esse ano, eu decidi fazer o registro em um fichário. Muitos comentaram e me mandaram mensagem falando que já fazem no formato fichário. Eu tentei uma vez fazer em formato fichário, mas assim, não dei o meu melhor naquele ano, sabe? Em questão de registro. Então, pra mim não foi tão significativo. Agora, porém, eu acho que vai ser um pouco mais prático e significativo pra mim. Vamos lá. Eu comprei esse fichário básico. Ele é desse tamanho, ó. Ideal para papéis envelopes A4. Ele é deste tamanho, preto.
e ele é daqueles que você pode, então, colocar. Então, aqui você pode colocar professora Juliana, né? Eu vou fazer isso. Agora que eu já sei qual turma que eu vou trabalhar, eu vou colocar, né? O nome e tal. E aqui você pode criar, né? O que você quiser. Isso aí eu vou criar durante o ano, com certeza, né? Bom, enfim. Por que do fichário? Primeira coisa, eu resolvi fazer em formato de fichário pela economia de tempo, de trabalho e de papel ecológico, né? É o que eu já falei no outro vídeo. Eu acho que a gente não tem que se livrar do que é trabalhoso, né? Dar aula é trabalhoso, ser professora é trabalhoso. A gente tem que... ossos do ofício, né? Mas, se a gente consegue otimizar e facilitar algumas ferramentas do nosso trabalho para que a gente consiga se dedicar mais nessa parte mais trabalhosa tal, e deixar essa outra parte que também seria trabalhosa um pouco mais fácil, mais dinâmica, melhor, certo? Então, como eu gosto de registrar dia a dia, esse processo estava se tornando muito maçante para mim na minha prática. Então, era uma obrigação que eu tinha e isso acabava eu tinha que parar para registrar, isso estava me deixando muito confusa. Então, eu falei para vocês que eu gosto muito de usar o bloco de notas do celular. Então, eu vou continuar usando o bloco de notas do celular. O que eu fiz? Com esse fichário, eu vou conseguir fazer as observações tanto direto no bloco de notas e só depois, no final da semana, eu imprimo essas observações e anexo nesse fichário. Então, assim, eu não vou ter um caderno pronto, como eu falei pra vocês que eu gastei muita folha do ano passado, eu não vou ter ele pronto, então eu vou imprimindo de acordo com o que eu for produzindo, certo? Então, essa foi a principal intenção para o fichário, é poder usar a quantidade de folhas que eu for produzindo. Então, eu não delimitar previamente uma quantidade de folhas. É ter essa liberdade. Então, se eu usar menos folhas numa semana, tudo bem. Se eu usar mais folhas numa semana, tudo bem, né? Porém, eu estipulei um padrão. Ele não é rígido, mas para eu me orientar na minha prática, entendeu? Para eu conseguir colocar ali aquilo que eu desejo. Então, o que eu fiz? Eu comprei esse fichário e comprei os saquinhos, certo? Eu comprei esses saquinhos aqui e vamos lá. Aqui eu deixei, né? Como eu falei pra vocês que eu vou produzindo de acordo com o decorrer, eu imprimi essa daqui pra realmente mostrar pra vocês, tá? Então, eu fiz no Word mesmo, modelo Word, eu fiz esse esqueminha seguindo o esquema do ano passado. Então, uma folha de planejamento semanal, só que vocês lembram que a do ano passado, ela era aqui, certo? Então, um planejamento semanal pra colocar o que eu planejo das atividades, aqui com as observações, material que eu preciso, anotação, ideias de atividades, enfim, observações gerais. Então, aqui, planejamento, esse daqui é a parte que a gente faz antes, certo? É aquele momento que a gente senta e pensa, carta de intenções, reuniões, turma, projetos, e a gente tenta colocar aqui. Ele não é fixo, certo? Ele não é delimitado, ele não é imutável, tá bom? Então, o que for colocado aqui não necessariamente vai acontecer, certo? Por que eu resolvi imprimir também? Eu pretendo fazer esse planejamento à mão, certo? Então, eu vou escrevendo aqui à mão as coisas. E o que não for dando certo, não fiz segunda, adiado para a semana tal, quarta-feira, entendeu? Eu vou fazendo esse esquema aqui à mão. Isso é uma coisa prática e dinâmica, então é mais fácil de fazer. Aqui eu coloquei essas linhas, porque eu pensei nesse ano em fazer um registro semanal, sem precisar ficar dia a dia descrevendo, né? Então, aqui vão ser registros pontuais, que podem tanto ser feitos à mão, quanto eu posso deixar no meu bloco de notas e no final eu imprimo, né, aqui, sem problemas. Então, eu pensei em fazer dessa maneira. Aqui vai ser um registro mais sucinto e aqui planejamento.
Na parte de trás, eu pretendo imprimir as fotos. E aí, como eu falei pra vocês, vai depender de quantas fotos eu tirei, do que é, qual era a proposta. Então, uma página para fotos, 2 páginas para fotos, enfim, não sei. Mas a minha ideia é registrar essas fotos em formato como se fosse história, sabe? Então, colocar as fotos e essas fotos, elas também vão ter descrições. Porque as descrições das fotos já vai me trazer uma fala, um registro de momento que aconteceu, né? Então, eu não vou precisar ficar escrevendo no dia tal aconteceu isso. Já tá aqui, ó, a foto que aconteceu nesta semana. A foto, ela vai estar aqui com o registro do acontecido. Esse registro pode ser à mão, porque ele é um registro breve, ele é uma legenda para essa foto. Então, ele já cria uma documentação aqui, certo? Aí, o que eu fiz? Aqui atrás, nós temos as folhas individuais para cada criança. O que eu pensei? Ao invés de registrarmos aqui na parte semanal, diariamente, falando de cada criança, não sei se vocês lembram que eu comentei no vídeo anterior, que eu ficava um pouco perdida, porque eu tinha que voltar lá no início, aí eu procurava uma criança desde o início e procurava ela nas diferentes atividades, aí depois eu voltava para achar outra criança naquela atividade, então, enfim, eu achei que aquilo ficou muito confuso para mim. Então, aqui vai ser focado para registro de atividade, semana, o registro da semana ali. Aqui, então, eu coloquei uma folha para cada criança. Então, vai ter o nome da criança, a data de nascimento da criança, como foi essa criança no processo de adaptação. Então, aqui eu já vou escrever como é que foi ela no processo de adaptação. Eu posso muito bem aqui fazer tópicos, fazer um texto no final da adaptação, enfim, posso ir colocando ideias no final, eu posso escrever e imprimir um novo, enfim, isso aí vai no decorrer no andar da carruagem, né? Então, primeira coisa, como que foi o processo de adaptação dessa criança? A interação dela com o espaço, com os colegas, com a equipe, enfim, a interação dela. Exploração, autonomia e independência. Como que é essa criança em relação à exploração dos ambientes, dos materiais, das atividades? Autonomia, tem autonomia? Tem autonomia de escolha? Tem independência de fazer as coisas? Comunicação oral, como que ela se comunica? Como que está a comunicação oral dessa criança? Expressão artística e gráfica, como que ela se comunica dessa forma, né? Essa seria a linguagem oral, aqui é a linguagem oral e aqui é a linguagem escrita, né? Então, por meio dessa expressão, como que essa criança está? Leitura, os momentos de leitura. Calendário, sequência, contagem, quantidade. Então, às vezes aconteceu uma atividade no calendário, aquela criança, nossa, ela consegue acompanhar dia a dia, que dia que vem antes, que dia... Então, já fomos fazer uma anotação aqui. Corpo, atividades com o corpo, como que ela lida com o próprio corpo, com o corpo do outro, né? Então, aqui, brincadeiras. Quais brincadeiras mais gosta, como que interage nas brincadeiras, como que revela seus papéis, enfim, como que cria as regras dentro de brincadeiras, aqui. Projetos, então os projetos da turma, como que essa criança interage, como que essa criança participa dos projetos. Falas mesmo, sabe? As crianças, elas falam coisas muito interessantes. Então, aquelas falas que a gente coloca realmente entre aspas, sabe? Da criança. Falas e outras coisas que eu achar necessária, né? Então, gente, eu acho que dessa forma eu consigo ter um acompanhamento, né, da criança. E aí, o que acontece? Quando chegar, vamos supor, no caso da prefeitura, educação infantil, finalização do primeiro semestre, a gente tem o primeiro relatório das crianças, né? Eu costumo sempre separar, eu quero fazer vídeo sobre relatório só, mas só para explicar o porquê dessa folha aqui, né? Então, os relatórios, primeiro semestre, o que a gente fala no relatório do primeiro semestre? Como que foi a adaptação dessa criança? Então, a gente aborda alguns aspectos nesse primeiro relatório, né? E aí eu pensei,
Então, por exemplo, eu vou fazer esse relatório, eu já tenho como é que foi a adaptação, como é que foi a interação, exploração, nananana. Então, eu posso falar sobre esses aspectos no primeiro relatório. Por exemplo, segundo relatório, segundo semestre, final do ano, que a gente fala mais sobre os projetos, como que foram os projetos, sobre corpo, sobre linguagens, linguagem matemática, linguagem, enfim, né? Ou não, eu posso usar isso aqui pro ano inteiro. Só tiro a adaptação ou não, enfim, isso aí é muito particular da criança, da turma, mas eu acho que isso aqui serve como um balizador. Então, a gente consegue chegar na hora de montar um relatório, pegar esta ficha da criança e descrever como é que foi o ano dessa criança. De acordo com o que a gente escreveu ali do nosso planejamento, a gente consegue montar um relatório do percurso, do nosso percurso dentro daquela turma, e aqui a gente pega o percurso individual da criança e também já monta um relatório. Então, eu acho que fica muito mais fácil e fica mais dinâmico para você organizar os registros. Então, a gente tem um registro que ele é geral, ele é um registro de grupo, de projetos e tal, e o registro da criança, como que é aquela criança. Então, fica mais fácil pra gente identificar a criança nesses diferentes contextos, né? Então, assim, eu penso em fazer esses registros em formato de tópicos, sabe? Pequenos tópicos, e aí, na hora de montar o relatório, a gente consegue esboçar um texto, descrever de uma maneira mais elaborada, entendeu? Mas isso aqui vai servir pra eu me orientar. Eu vou ver como é que funciona isso durante o ano, se isso vai ser prático pra mim. Eu acho que vai ser mais prático do que eu fiz o ano passado. E eu acho que vai exigir um trabalho escrito menor meu, porque eu vou poder utilizar desses recursos mais facilitadores do celular, dessa coisa de tópicos, e deixar para fazer essa coisa mais elaborada no momento certo. Entendeu? Então, eu acho que vai ser mais prático. Então, eu vou conseguir unir o meu planejamento semanal, que é aquilo que a gente faz antes de acontecer. Eu vou conseguir fazer o durante, que é registrar o que tá dando certo e o que não dá. Eu vou conseguir registrar o depois, que são as minhas anotações pós as atividades acontecerem, né? Eu vou conseguir colocar fotos, que isso é um registro muito importante. Eu vou conseguir legendar, eu vou conseguir criar uma história para essas fotos e eu vou conseguir depois pegar essa criança na sua individualidade e fazer um registro específico dela. Então, foi nisso que eu pensei. Aí, no final do ano, eu venho contar pra vocês se deu certo ou não, tá bom? Mas lá no meu perfil, Papo de Proju, no Instagram, eu vou compartilhando com vocês, tá? Esses meus registros, as atividades, enfim, e vocês vão poder acompanhar durante o ano como que tá sendo esse registro, como é que tá sendo esse processo pra mim, tá bom? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Conta aqui pra mim nos comentários como que você vai planejar esse ano, que ferramentas que você vai usar para o seu registro, como que funciona aí na sua escola, e compartilha aqui comigo pra gente trocar ideias, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.